Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, queridos alunos do EJA. Estamos aqui na lista 8, a oitava quinzena, e colocamos algumas questões, né, que são referência para a gente ficar relembrando alguns assuntos. Essa primeira questão aí lembra a lista, a quinzena, a sétima quinzena, e a nossa ideia é não fugir do contexto de ficar fazendo uma revisão, né? A gente precisa fazer revisões e ao mesmo tempo avançar em alguns assuntos para a ideia para o próximo ano ficar mais concretizada, né? A gente coloca aí a primeira questão, uma revisão de ponto, reto e plano, que são os conceitos primitivos dentro da geometria, né? Você lembra que um furo de agulha, um furo na agulha lembra justamente um ponto, né? Se eu fizer as marcações aqui na tela, a gente está vendo aí uma ideia de ponto, né? Se eu fizer aí as marcações, vou pegar aqui, ó, esse não, mas se eu tentar desenhar assim, ó, isso aqui é uma ideia de ponto, né? Eu posso dizer que esse ponto aqui é um ponto A, né? Esse é um ponto A dentro da geometria, né? Uma corda bem esticada lembra a ideia de reta. A gente pode lembrar isso dentro da ideia da eletricidade, né? Os fios que percorrem os postes de a nossa fiação elétrica dá uma ideia de reta. A linha, uma corda esticada no varal, também dá uma ideia de reta, né? Uma linha de pipa, né? A pessoa soltando pipa no céu, dá uma ideia de reta. E também tem a ideia de ponto, né? Um prego na parede dá uma ideia de ponto, né? O controle, né? Os pontos do controle remoto da TV, as teclas dão uma ideia de ponto, né? Então essas ideias assim é muito importante, né? O quadro negro da sala de aula dá uma ideia de plano, né? Então até a tela do nosso computador aqui dá uma ideia de plano, né? Esses conceitos são importantes para geometria, porque não tem definição, não tem uma explicação para o surgimento desses conceitos, né? Que são primitivos. E a partir deles que a gente consegue justamente responder as outras questões dentro da geometria, né? A questão número 2, que vocês observam aí que é uma ideia de polígonos, né? O que é um polígono? O que são figuras planas, né? Então isso é muito importante dentro da geometria entender esses conceitos, né? Aí, a gente voltando aqui para número 1, está dizendo assim: sendo assim, que ideia, ponto, reto e plano você tem quando observa uma cabeça de alfinete? Uma cabeça de alfinete vai lembrar o quê? Um ponto, uma reta ou um plano, né? O piso da sala de aula, se a gente pisar no chão, a gente está pisando no chão, isso lembra o quê? E uma corda de violão, a corda, né? Uma corda bem esticada, lembra o quê? A cabeça de alfinete lembra um prego, por exemplo, né? Então isso a gente teria que classificar dentro desses três nomes aqui, né? Quem seria ponto, né? Tô botando aqui as palavrinhas, ponto, reta ou plano, né? Qual seria dessas palavras? Você teria que justamente saber. A letra A é ponto, reto ou plano, né? A cabeça de alfinete. Lembra que ideia aí? O peso da sala. Lembra o que? Qual dessas três palavrinhas? Reta, plano ou ponto? E a corda de violão? Vai lembrar o que? Uma reta, um plano ou um ponto, né? Qual desses três itens? Então é só você responder da forma correta, né? Indo para número 2, né? Deixa eu só fechar a janela aqui rapidinho. Vou tentar justamente não
Deixa eu ver se eu pauso o vídeo. Voltamos. Eu pausei o vídeo para fechar a janela por causa do barulho aqui dos cachorros. O que é figuras planas, né? Antes de a gente entender o que é uma figura plana, a gente precisa entender o quê? Que na geometria, os pontos, né? Se eu fizer aqui 3 pontos, vou marcar aqui 3 pontos, né? Esses 3 pontos, vou marcar mais um, só para ficar bem coerente. Vou dizer que é o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, né? Vou marcar. Se eu ligar esses pontos, né, com segmento, se eu ligar esses pontos, vai formar uma figura. Ó, tô ligando os pontos. Formou uma figura geométrica, uma figura plana, porque ele está dentro da ideia de um plano, né? Então você vê que justamente o que são figuras planas? São figuras formadas por pontos que são interligados por retas, por segmentos de retas, né? Se eu quiser expandir essa reta aqui, eu posso expandir aqui, ó. Eu vou expandindo de um lado e de um outro, né? Vou mudar até a cor para ficar mais fácil. Aqui e aqui, deixa eu mudar aqui, voltar aqui de novo. Vou mudar a cor. Eu posso justamente expandir essa reta, né? Aqui, ó. Eu vou expandindo ela e você vê que é formada justamente por retas ou segmentos de retas, né? O que está em vermelho seriam segmentos de reta, que tem um começo e tem um fim. E essa parte em marrom, né, seriam nossas retas, né? E toda reta não tem fim. Ela tem um sentido para a direita e para a esquerda, ou para cima ou para baixo, né? Então você vê que as figuras planas são formadas justamente por pontos, segmentos e assim vai. Mas tem uma figura em especial que não é formada por segmentos, né? Que a gente vai descobrir já já. Em diferentes situações, tanto na natureza quanto em objetos construídos pelo homem, podemos identificar formas que dão ideia de figuras geométricas, né? Essas figuras são construídas através dos conceitos primitivos, que eu falei anteriormente, né? Se a gente pegar, por exemplo, o trapézio, né? Se eu botar um zoom aqui, voltamos. O trapézio, né? Se a gente observarmos o trapézio, a observação, ele tem 4 pontos, ou seja, 4 pontos que são interligados por 4 segmentos. Esses segmentos são de retas, veio da origem da ideia da reta, né? Se a gente for observar o triângulo são 3 pontos que são interligados por segmentos de reta, né? Esses segmentos vieram justamente da ideia da reta, né? E assim, o quadrado, o hexágono tem 6 lados. O pentágono aqui tem 5 lados, vou botar aqui 5. O hexágono tem 6. O paralelogramo tem 4 lados. O losango tem 4 lados, né? O quadrado tem 4 lados. A única figura que não vai ter lados, né, é o nosso círculo, né? O nosso círculo tem uma característica própria, né? O círculo, essa região interna, né, tem uma diferença muito grande. Se eu faço isso aqui, essa linha circular, eu estou falando de circunferência, né? Uma circunferência. Se eu pinto essa região interna, se eu pintar isso aqui dentro, eu falo que é um círculo. Ou seja, a região de rosa, marcada de rosa, é uma região justamente de circunferência. Uma circunferência, não é um círculo. Já o verde é a ideia de círculo, né? Preenchendo a região interna. Então, essas aqui são as principais figuras planas, e a única que não é formada por segmentos, né? É justamente não tem vértice, não tem segmentos, não tem ângulo, né? É o nosso círculo.
E justamente as figuras não planas, que já são um conjunto de figuras planas, né? Se a gente for olhar o paralelepípedo, né? O nosso paralelepípedo tem o quê? Um retângulo, né? Tem é formado por retângulos. Vou até marcar aqui, ó, o retângulo aqui, ó, nosso retângulo aqui, né? O nosso cilindro, né? O cilindro lembra justamente o círculo, nessa parte aqui de cima, da região preenchida. Um cone, que é formado, tem essa parte aqui do triângulo, né? Mais a parte da parte do círculo, né? A pirâmide, que é a nossa base aqui, é um quadrado, a base, e justamente aqui lembram 4 triângulos, né? Então você vê que as figuras não planas, ou as figuras em 3D, né? São figuras em 3D, elas vão lembrar justamente esse conjunto de figuras planas, ou seja, é mais de uma figura plana presente no objeto, né? Entendeu? Então, assim, as figuras não planas vão lembrar essa questão de 3D, né? Que a gente pode ver na prática isso na nossa vida. Uma caixa de sapato, uma bola de gude, uma bola de futebol. O cilindro vai lembrar uma lata de Nescau, uma lata de óleo. O cone lembra justamente um chapéu de aniversário. A pirâmide. O que a pirâmide vai lembrar? As pirâmides do Egito, na parte da história, né? Então, isso está presente no nosso dia a dia, né? Ou a nossa casinha. Se a gente olhar para o telhado das nossas casas, ela tem uma característica de ser quase uma pirâmide, né? Exatamente, quase uma pirâmide. Eu olhando o tempo aqui, só para não desperdiçar o vídeo, vai ser em 2 partes, né? E justamente aí tem essa questão. Sendo assim, escreva o nome de um objeto que lembra um cubo. Um cubo, gente, o que é um cubo? Né? Eu vou botar aqui a figura de um cubo, só para todo mundo entender. Um cubo vai ser justamente essa figura aqui. Calma aí, deixa eu tentar. Isso que eu estou desenhando agora é um cubo, né? Vou seguindo aqui, estou de olho no tempo, para não ter problema com o vídeo ou gravar de novo. Isso é um cubo. Então, que objeto lembra o cubo? Aí vocês vão colocar lá na letra A, né? Cilindro, já dei exemplos de cilindros aí. E de paralelepípedo, já dei um exemplo muito fácil de paralelepípedo, né? Então, um outro exemplo muito importante para paralelepípedo, né? É a geladeira, é um paralelepípedo. Um armário, é um paralelepípedo. Então, objetos que estão presentes na nossa vida aqui são um objeto em 3D, que tem 3 dimensões. Um objeto 3D em 3 dimensões que tem altura, comprimento e largura. Entendeu? Então, os nossos objetos aí. E aqui nessa questão, né, para fechar esse vídeo, né, para não ficar muito longo, é classificar em planas e não planas, né? O triângulo, o quadrado, o círculo são figuras planas ou não planas. O cilindro, o paralelepípedo e o cubo são figuras planas ou não planas. Então vocês vão classificar aí conforme cada um deles, tá bom? Eu despeço de vocês aqui, né? E daqui a pouco eu vou gravar a segunda parte do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.